Boa noite, pessoal. A partir de hoje, nós vamos começar. Aqui. E... É. De repente é pelo deles lá. Constatando haver número legal, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. E convido o primeiro secretário para que faça a leitura de um texto bíblico. Eis o que diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra meu escabelo. Que casa podereis construir-me? Que lugar podereis indicar-me para moradia? Fui eu quem fez o universo, e tudo me pertence, declara o Senhor. Eu angustiado, que atrai meus olhares, o coração contrito que teme minha palavra. Imola-se um boi e mata-se um homem. Sacrifica-se uma ovelha e parte-se a nuca de um cão. Apresenta-se uma oblação e derrama-se sangue de porco. Queima-se incenso e veneram-se ídolos. Tal como essa gente adere às suas práticas e aprecia seus atos abomináveis. Também eu terei prazer em maltratá-los, e farei vir sobre eles os males que temem. Porque chamei sem que ninguém me respondesse, falei sem que me escutassem, porque fizeram aquilo que consideram mal, e escolheram o que me desagrada. Coloque em discussão a ata da última reunião. Coloque em votação. Quem é favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passamos às correspondências recebidas das diversas repartições. Excelentíssimo senhor Jadir José de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Espumoso. O PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de acordo com o artigo 243 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, vem até Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer espaço para pronunciamento na próxima sessão de um membro do Diretório Municipal de Espumoso, a respeito dos últimos acontecimentos em nosso município, especialmente a questão da segurança pública. Nesses termos, pede deferimento, Espumoso, 9 de maio de 2017, João Valdir de Vargas, presidente do PMDB. Então pedimos para que venha até a tribuna ocupar o espaço que foi concedido pelo PMDB.
Boa noite a todos. Presidente Andir, estender meus cumprimentos aqui ao Poder Legislativo, que esse ano vem debatendo projetos importantes, a comunidade tem se feito presente. E venho aqui, essa é a primeira vez que eu me manifesto publicamente após o período eleitoral, situação que me garante legitimidade de propor, de debater e buscar soluções junto ao governo do Estado, onde governa José Ivo Sartori, nosso partido, e que eu não vou aqui fugir das minhas obrigações e responsabilidades, tampouco fingir que o que apresentamos durante a campanha não há consonância com aquilo que é apresentado pelos vereadores da nossa coligação, vereador Juliano, vereador Roberto Iop. Especial, querida segurança, jamais vistas, talvez, na história recente do país, em espumoso, sem precedentes. A gente sabe que cabe primordialmente ao Estado o dever da segurança pública, mas os municípios não devem se omitir, e aqui eu reconheço. O prefeito municipal não tem medido esforços para buscar alternativas nesse sentido. E por isso, no dia seguinte, após as explosões, que a cidade ficou atormentada, enfim, algo que jamais havia acontecido em Espumoso, a insegurança tomou conta, o cidadão tem medo de atravessar a rua, os nossos campos estão desguarnecidos, enfim. Liguei para o prefeito municipal manifestando solidariedade e dizer que o PMDB é parceiro, juntamente com os demais membros da bancada da oposição, para buscar respostas ao governo do Estado. Tomamos a iniciativa de marcar uma audiência com o secretário estadual de Segurança Pública, César Schimmer, no dia 25, semana que vem, às 16h30. Então, estendo aqui o convite à bancada do PDT, à bancada do PSDB, bancada do PT, em especial nossa, do PMDB, e demais interessados para que se façam presente e que possamos mostrar a unidade política. E dizer que um assunto dessa importância que é a segurança pública é capaz de transcender diferenças de caráter político-partidárias e que nós iremos buscar explicações do governo do Estado. Bom, alguns dados da segurança pública, a gente sabe que nos últimos 10 anos a taxa de homicídio aumentou em mais de 70%. O número de latrocínios em 2016 foi o maior em 16 anos. O número de roubo de veículos superou 110%, dados que estão disponíveis na Secretaria Estadual de Segurança Pública. O Estado é incapaz de proteger o cidadão e é por isso que, assim como outras câmaras municipais do Brasil têm feito, em especial Porto Alegre, São Paulo, aprovando uma moção de repúdio ao Estatuto do Desarmamento, eu deixo aqui a sugestão para que a Casa faça o mesmo, onde o cidadão de bem possa ter o direito de se defender numa situação em que o Estado é incapaz de atendê-lo. Desde 2013, onde ele foi aprovado, o Estatuto totalitário, de cunho fascista, que tinha por objetivo desarmar a população de bem, uma parte da violência está aí. Mais de 50 mil mortos por ano. É o saldo de uma guerra do Vietnã que o Brasil vive hoje. Eu não digo que é guerra, porque guerra a gente tem dois lados, e os dois lados tombam. Nessa é simplesmente uma guerra onde há um lado só e o cidadão está desguarnecido. O governo Sartori, agora no início deste ano, promoveu o remanejamento de alguns brigadianos para a capital, no intuito de frear a tendência de alta de homicídios. Foi uma decisão equivocada, reconhece, e que deixou o interior desguarnecido. Ano passado, uma audiência na Casa Civil com o secretário Márcio Biolchi, o governo do Estado tinha um estudo de que 80% da criminalidade se concentrava em 17 e 18 cidades, em especial grande região metropolitana, e Espumoso não fazia parte disso. Então, o aumento do efetivo da Brigada Militar, que hoje o Rio Grande do Sul tem 19 mil, na década de 90 eram 25 mil. Quer dizer, hoje a gente tem menos brigadianos do que há 30 anos atrás.
né? O ideal seria 37 mil. O governador promoveu o aumento do efetivo de 2.000 brigadianos, 535 estarão nas ruas agora em maio. Então, nesse sentido, esperava-se que o aumento da violência no interior demoraria um certo tempo, mas foi imediato. Então, nesse sentido, a gente quer ir até lá, o secretário, mostrar a situação que está no interior. E nós entendemos a crise, né, das finanças que vive hoje o Rio Grande do Sul. Infelizmente, hoje a gente é um estado falido e, como diz o próprio governador, um doente em estado terminal não basta analgésico. A gente tem que ter um choque de gestão e é isso que se está fazendo. E quando o PMDB é cobrado de estar no governo, a gente reitera que o PDT, por mais que haja como oposição, é governo. Enquanto possui 300 cargos em comissão, anunciou a saída do mês passado. Eu sei que daqui um pouco a esfera municipal não tem diálogo com a estadual, como nós, muitas vezes não temos, mas que o PDT também foi governo, né, na gestão Tarso Genro e saiu um ano antes com a mesma estratégia de campanha. E aqui a gente não quer entrar nesses pormenores, mas que todos nós temos responsabilidade sim nessa luta, e é por isso que nessa audiência eu estendo aqui o convite para que todos possamos fazer presente, mostrar a unidade e dizer que, infelizmente, hoje a crise financeira do Rio Grande do Sul é histórica. Né? Apenas alguns dados, hoje se gasta mais, né, para cumprir com a obrigação da dívida pública com a União com que se faz investimentos. São 13,1% da receita líquida do Rio Grande do Sul que vai direto para os cofres da União. Menos de 2% é investido em aportes necessários para o desenvolvimento do nosso Estado. Infelizmente, a situação é constrangedora. 52% hoje dos funcionários públicos são inativos, né? E a dívida que nós temos com a União, onde foi feito sim a renegociação governo Brito, PMDB, e eu não tenho aqui nenhum pudor em dizer que era do PMDB, foi um grande governo, fez as privatizações que deveriam ter sido feitas, enxugou o Estado e naquela época a gente tinha uma dívida que era de 9 bilhões, pagamos 27 bilhões, hoje devemos 50 bilhões. O potencial hoje do Estado de arrecadação é de 17 bilhões, né? 17 bilhões. E esse ano nós vamos fechar com déficit de 5 bilhões. A gente não tem mais para onde ir. A IEDA fez o IPO do Banrisul. O Tarso Genro esgotou os depósitos judiciais. E o governador Sartori, infelizmente, não tem as alternativas que temos. E eu gosto de ser claro aqui que a regulamentação da Lei Candir, isso aí, a questão da compensação da Lei Candir, isso aí é uma utopia. A lei sequer foi regulamentada, né? A contrapartida dos investimentos em estradas federais da década de 80, em especial o governo do Pedro Simon, que asfaltou Espumoso, Campos Borges, Sal do Jacuí, enfim, outras alternativas, a questão da desoneração fiscal que se fala. 54% da desoneração fiscal do Estado hoje é constitucional, o Estado não tem que ver. Outros 30% diz respeito ao ICMS, a gente diz, me digam 5 produtos onde ele vai tirar a desoneração, vão tirar a desoneração fiscal do leite? Os créditos presumidos, se fala em sonegação, onde é que parece que é um orçamento paralelo no Rio Grande do Sul? Enfim. Foi passada a Lei da Responsabilidade Fiscal Estadual, até sugiro que essa casa entre num debate profundo sobre isso, e é justamente com a Lei da Responsabilidade Fiscal que nós aqui se posicionamos com o projeto que apresentamos na campanha. Nosso projeto não foi vitorioso. Então, mas isso não significa que nós temos que fechar os olhos para aquilo que nós apresentamos. É por isso que a postura dos vereadores nessa casa vai ser sempre ao encontro com o que apresentou, responsabilidade fiscal. E acho que foi por isso que pautou a iniciativa de ser contra o projeto 023 que veio aqui essa casa, que foi amplamente discutido e não cabe a mim aqui entrar no mérito por respeito àquilo que já foi discutido e dizer que o PMDB, sim, é oposição ao PDT nessa casa, mas jamais ser oposição a Espumoso. Dizer que, infelizmente, a imprensa escrita e falada hoje em Espumoso é usada reiteradamente, repetidamente, com uma só versão e não há, às vezes, o contraponto necessário que seria fundamental para fortalecer a nossa democracia aqui e o debate interno. Mas dizer que, na medida do possível, como eu vindo aqui falando algumas coisas, isso sempre é fundamental para que
a gente possa sempre ter o outro lado, mas, e aí eu termino dizer que olhar para governos passados, até o governo do meu pai foi objeto de citação para um membro do governo municipal, olhar para trás, isso não vai resolver os nossos problemas. Isso não vai criar emprego, isso aí não vai colocar o prato de comida na mesa do trabalhador, isso aí não vai resolver o problema de segurança, isso aí, infelizmente, essa polarização que sempre existiu em Espumoso, e acredito que por um breve período de tempo ainda vai existir, ela é necessária que haja um debate, isso não vai levar a nada. E nossa locomotiva, como a gente jocosamente se apresentava na campanha, ela não tem vidro retrovisor, temos que olhar para frente. E sempre quando os projetos forem estruturantes e olhados para frente, nós sempre seremos parceiros. E por isso que eu espero que o PDT possa fazer presente na próxima quinta-feira. E dizer que sim, e quando vir projetos importantes que têm como objetivo discutir o futuro Espumoso, que nós somos parceiros e aliados de primeira hora. Agradeço a oportunidade, presidente, e como não cabe aqui me estender, dizer que no mesmo dia em que nós faremos presente com a audiência dos firmes, estaremos reunidos com o secretário da Fazenda e qualquer pedido de esclarecimento a gente está à disposição para solicitar ao secretário e trazer aqui a essa casa. Espero ter externado algumas posições sempre respeitosas e que as nossas divergências sempre estejam no campo político, que é fundamental de uma democracia. Né? A gente sabe que o exemplo do passado mostra que quando os vitoriosos tentam impor a sua visão dominante, isso aí beira para resultados que, infelizmente, a nossa civilização custou muito a entender a importância que são os valores da liberdade de imprensa, da democracia. É por isso que nós sempre quando se posicionamos no debate político. Acredito ter contribuído para o debate nessa casa. Espero que semana que vem a gente possa dar uma demonstração de unidade política e que deixar aqui, né, externar o meu agradecimento a essa casa, né, aos vereadores e desejar, né, me colocar à disposição para buscar auxiliar naquilo que for possível no governo do Estado. E dizer sempre que o diálogo ele nunca deve partir da oposição, é sempre do governo. Por mais que hoje, inclusive, estive reunido com o prefeito municipal, primeira vez que estive, aliás, e reiteradamente, mais uma vez me coloquei à disposição, porque concorrer a uma eleição municipal, por mais que alguns assim tenham julgado, não é uma brincadeira, não é um ato impensado. Tem muita responsabilidade, sim, e tem muitas pessoas que detêm expectativa em nós. E nós queremos que o governo vá muito bem. Aliás, queremos que o governo atual seja nosso antecessor, então como é que a gente vai querer que ele vá mal? Muito obrigado, boa noite, eu tenho uma boa noite a todos e vamos trabalhar por Espumoso. Fraterno abraço. Pode continuar com as leituras das correspondências. Estado do Rio Grande do Sul. Ministério Público. Mandado de notificação. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por seu promotor de justiça, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas Constituições Federal e do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Federal número 7.347/85, Lei Federal número 8.625/93 e Lei Estadual número 7.669/82, notifica a pessoa abaixo identificada nos seguintes termos. Notificado, Câmara de Vereadores de Espumoso. Finalidade, cientificação sobre o teor da decisão final proferida neste expediente, conforme cópia anexa. Para que assim se cumpra, é determinado ao secretário de diligências que execute a ordem, entregando a primeira via à pessoa notificada e colhendo seu recibo na segunda via. Espumoso, 10 de maio de 2017, Suzane Heufeld, promotora de justiça. Despacho. Vistos. Ciente do teor
do ofício expedido pela Câmara de Vereadores de Espumoso, dando conta que em sessão ordinária o vereador Roberto Carlos Iope teria sido ofendido pelo senhor prefeito municipal e outras pessoas, consoante se verifica do boletim de ocorrência registrado pelo ofendido, a discussão havida tem por fundamento posições contrárias a respeito de projeto de lei em debate. Logo, entendo não ser caso de instauração de inquérito civil, na média em que os fatos situam-se no campo de interesses políticos. Ademais, no que pertine às ofensas, difamação e ameaças, estes são objeto de expediente policial próprio, já em andamento. Deste modo, não havendo justa causa para a instauração do inquérito criminal, o arquivamento deste expediente é medida que se impõe. Notifique-se a Câmara de Vereadores de Espumoso acerca da presente decisão, após arquive-se. Espumoso, 10 de maio de 2017, Suzane Helfeld, promotora de Justiça. Ofício circular número 04/2017. Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: convite para participar do Dia do Desafio e Dia da Cidadania. No momento em que temos o prazer de cumprimentar-lhe muito respeitosamente o Departamento de Cultura e o Hospital Notre-Dame São Sebastião, vem através deste comunicar que no dia 31 de maio de 2017, Espumoso estará realizando o Dia da Cidadania e novamente participando do projeto SESC Dia do Desafio, com o tema Você se mexe e o mundo mexe junto, cujo objetivo é a participação do maior número de pessoas realizando atividades, entre as quais ginástica laboral, na própria empresa, escola e entidade, por um tempo de 15 minutos. Tendo em vista o exposto, a empresa, escola e entidade está desde já convidada a participar. Em anexo segue a ficha de registro de participação, que deverá ser entregue no Departamento de Cultura, no Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves, até o dia 24 de maio de 2017, e em breve será entregue a programação do evento e material de divulgação. Sendo que tínhamos, para o momento, esperando contar com sua valiosa atenção e participação, valemo-nos da oportunidade para apresentar nossas considerações. Atenciosamente, Tatiana Amarante, assessora de Cultura, Rafael Scolari, coordenador administrativo hospitalar do Hospital Notre-Dame São Sebastião. Convido o primeiro secretário que faça a leitura do expediente escrito do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Vereadores, projeto de lei legislativo número 05/2017, dispõe sobre a proibição de som automotivo no perímetro urbano do município de Espumoso e dá outras providências. Artigo 1º. Fica expressamente proibido o funcionamento dos equipamentos de som automotivo e equipamentos sonoros assemelhados no perímetro urbano do município de Espumoso. Parágrafo único. Para fins da presente lei, entende-se por som automotivo aquele que extrapole em qualquer nível o interior do veículo. Artigo 2º. O descumprimento do estabelecido nesta lei acarretará a apreensão imediata do equipamento pela autoridade competente. Artigo 3º. Para os efeitos da presente lei, consideram-se todo e qualquer equipamento de som automotivo todos aqueles aparelhos eletroeletrônicos, produtor ou transmissor de sons, sejam eles aparelhos de rádio, de CD, de pendrive, de DVD, de MP3, de smartphones ou assemelhados, conectados a caixas de som fixas ou móveis, rebocado, instalado ou acoplado nos porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos. Artigo 4º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em legislação específica,
fica o infrator, o proprietário do veículo ou ambos, solidariamente, sujeito à apreensão do veículo e às consequentes multas cabíveis. Artigo 5º. O licenciamento e a autorização em outros locais do município só poderão ser concedidos a locais que esteja assegurado o devido isolamento acústico ou condições ambientais que assegurem a inexistência de qualquer perturbação ao sossego público. Parágrafo único. Poderá ser concedida a licença especial pelo município a festividades de entidades, desde que respeitada a legislação pertinente. Inciso 1. Qualquer cidadão que venha a sofrer incômodo poderá formalizar reclamação ao órgão competente que, verificada a procedência da queixa, promoverá a apreensão do veículo imediatamente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017. Mensagem de justificativa. A regra da boa convivência ensina que a minha liberdade termina quando começa a dos outros, mas quando o assunto é barulho e a perturbação alheia, esta regra perde o valor, como ocorreu dia 6 de maio em nosso município. Foi autorizado pelo município o uso do parque de exposições para um evento de som automotivo em pleno perímetro urbano do município, o que revoltou a comunidade, a qual já convive com o som de inúmeros veículos diariamente, que não respeitam os limites estabelecidos pela lei. A comunidade ficou perplexa, com tanto barulho em pleno domingo, dia de descanso das pessoas, após uma semana de trabalho, o que não foi dada a devida atenção por quem autorizou este evento. Ninguém é contra o som automotivo, apenas os locais de realização destes eventos são impróprios, por isso se faz necessário a proibição no perímetro urbano da cidade, podendo serem realizados em outros locais, desde a perturbação do sossego público seja respeitada, pois a comunidade tem o direito de ser respeitada. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, assinado por todos os vereadores. O referido projeto, então, será baixado para as comissões para maiores análises. Solicitação. José Carlos Mering, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Saúde que destine as unidades de saúde do interior do município que foram vetadas para a utilização pela Coordenadoria de Saúde de Passo Fundo, para a reutilização por entidades religiosas de nosso município, para que estas venham a criar unidades terapêuticas de recuperação de cidadãos com dependência química, alcoólica e doenças emocionais, as quais possuem um alto índice de suicídios. Estas unidades ficarão sem atividades de saúde, portanto, nada mais viável que sejam cedidas a estas entidades, para que possam realizar este trabalho de recuperação destas pessoas, que se encontram dependentes e precisam de atenção especial. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, José Carlos Mering, vereador do PDT. Pedido de providências. Leomar Gugel, vereador do PDT, vem na forma regimental solicitar ao Poder Executivo Municipal para que dê sequência ao programa de incentivo e aprimoramento genético do rebanho bovino leiteiro do município de Espumoso, Tecnoleite, onde tínhamos uma parceria com a Cotriel para o aprimoramento do gado leiteiro e desta forma visando aumentar a produção municipal, resultando em aumento da renda das famílias rurais produtoras de leite, incrementando na arrecadação municipal. Este incentivo foi feito através da Lei Municipal número 3.710, de 22 de junho de 2016, com vigência até dezembro de 2016, e que teve um grande benefício aos nossos produtores,
por este motivo solicita que seja dado continuidade a este programa. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, Leomar Gugel, vereador do PDT. Requerimento. Roberto Carlos Iope, vereador do Partido dos Trabalhadores, com assento nesta Casa Legislativa, vem por meio deste requerer, em conformidade com o regimento interno, que o senhor João Schemer, secretário executivo do Comaja, seja convidado para comparecer na próxima reunião ordinária do Poder Legislativo espumosense para esclarecer o que segue. Primeiro, quais foram os municípios que participaram do Consórcio Regional de Segurança, Câmara de Videomonitoramento? Segundo, qual foi o custo para cada município implantar o sistema de videomonitoramento? Terceiro, qual foi o valor pago pelo governo do estado neste programa? Quarto, qual foi a justificativa na época que onde o município de Espumoso não participou do programa de videomonitoramento integrado? Quinto, qual o ano que iniciou o programa e ano de implantação do programa? Sexto, em que governo que iniciou o programa e qual o governo do estado que foi concluído o programa? Destacamos que estas informações são de relevância não somente para o Poder Legislativo, mas para toda a comunidade de Espumoso. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, Roberto Carlos Iope, vereador do PT. Coloco em votação o referido requerimento do colega vereador Roberto. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de informação. Roberto Carlos Iope, vereador do Partido dos Trabalhadores, vem por meio deste, em conformidade com o regimento interno, solicitar as seguintes informações. Primeiro, qual a fonte de recursos, o valor utilizado e procedência da mão de obra para a. Pintura na ponte sobre o rio Jacuí, entre os municípios de Espumoso e Tapera. B. Serviços de tapa-buraco que o Poder Executivo de Espumoso realizou na ERS 332. Segundo, cópia de convênio ou termo de cooperação entre o município de Espumoso e o governo do estado, o município de Espumoso e o município de Tapera. Destacamos que estas informações são de relevância não somente para o Poder Legislativo, mas para toda a comunidade de Espumoso. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, Roberto Carlos Iope, vereador do PT. Coloco em votação o pedido de informação do colega vereador Roberto. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento. Roberto Carlos Iope, vereador do Partido dos Trabalhadores, vem por meio deste, em conformidade com o regimento interno, requerer à mesa diretora do Poder Legislativo o que segue. Leitura apenas dos cabeçalhos dos projetos do Poder Executivo, encaminhado para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo paga um espaço pequeno na Rádio Planetário e na Folha Espumosense. Entendemos que as manifestações e opiniões também fazem parte do trabalho do vereador. Um grande espaço de tempo está sendo ocupado pela leitura dos projetos do Poder Executivo. Salientamos que o Poder Executivo Municipal tem um programa de mais de 30 minutos, todos os sábados, que poderiam ser usados para apresentar os projetos para a comunidade ou agregar as lideranças em prol da comunidade. Ao invés deste intuito, a administração municipal sistematicamente usa os programas pagos com recursos públicos para culpar os prefeitos que administraram Espumoso pelos problemas existentes, ou jogar a culpa e apontar vereadores do Poder Legislativo atual como problemas, inimigos, entraves da atual administração, pois não compactuam e não têm a mesma visão administrativa da atual administração municipal, sendo normal, numa sociedade democrática, visões e concepções, posições e pensamentos diferentes. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, Roberto Carlos Iope, vereador do PT.
Coloco em votação o requerimento do colega vereador Roberto. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. 4 contra 4, então quer dizer que também sou favorável ao requerimento do colega vereador. Moção de repúdio e pedido de providências. Juliano Fiuza, vereador do PMDB, vem na forma regimental, após aprovado pelo douto plenário, deverá ser enviado ao governo do Estado a seguinte moção de repúdio aos atos criminosos ocorridos na madrugada do dia 9 de maio de 2017 e pedindo providências ao senhor governador do Estado para aumentar o efetivo da Brigada Militar e dar condições de trabalho aos agentes da segurança pública que aqui laboram, em vista de que exercem a atividade da melhor maneira possível pelas condições fornecidas pelo ente público. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, Juliano Fiuza, vereador do PMDB. Coloco em votação a noção do colega vereador Juliano. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de providências. Ana Mari Vogel, vereadora do Partido Progressista, vem na forma regimental solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providenciem câmeras de vídeo monitoramentos com 360 graus, infravermelho, em pontos que ainda não tem em nossa cidade, como próximo ao CEPET Araju, próximo ao CTG e nos bancos. No interior, Campina Redonda, Depósito, Júlio Cardoso, Bela Vista, Pontão do Butiá. Estamos vivendo momentos de grande insegurança, quase um caos na segurança pública. Por isso é necessário que se invista em câmeras para nos auxiliar e nos dar mais segurança. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, Ana Mari Vogel, vereadora do PP. Indicação. João Valério Mocelin, vereador do PSDB, vem na forma regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que o mesmo veja sobre a possibilidade de promover ações referente ao Maio Amarelo, visando chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo deste movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade espumosense, com a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações e sociedade civil, organizada para efetivamente discutir o tema, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas, visando promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, João Valério Mocelin, vereador do PSDB. Indicação. João Valério Mocelin, vereador do PSDB, vem na forma regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que o mesmo veja sobre a possibilidade de firmar parceria com faculdades e ou SEBRAE, visando realizar uma pesquisa de mercado para ver quais áreas de nosso município têm mais espaço para crescer. Desta forma, todo espumosense que pretende empreender poderá ter acesso a este estudo e investir numa área onde existe mais demandas e, consequentemente, mais possibilidade desta empresa se desenvolver, o que acabará gerando mais empregos e qualificação profissional aos nossos munícipes. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, João Valério Mocelin, vereador do PSDB. Indicação. Juliano Fiuza, vereador do PMDB, vem na forma regimental solicitar ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria de Obras, faça pintura
e a marcação de estacionamento para deficientes físicos bem em frente à porta da Igreja Assembleia de Deus, pois verifica-se a dificuldade de locomoção dos fiéis que possuem mobilidade reduzida ao chegar na igreja, e com este estacionamento facilitará os mesmos. Plenário Agostinho Somavila, 16 de maio de 2017, Juliano Fiuza, vereador do PMDB. De imediato, passamos às explicações verbais do Poder Legislativo. A palavra está com os senhores vereadores. A palavra com o vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, assessores, colegas, comunidade aqui presente. Venho, na forma regimental, solicitar ao Conselho Municipal de Trânsito que seja realizado um estudo ali atrás do centro comunitário, mais precisamente na capela mortuária. Hoje, mais uma vez, infelizmente, tivemos um velório da pequena guerreira Vitória e, infelizmente, um caminhão acabou danificando alguns carros. A rua é estreita e não tem condições de se estacionar nos dois lados da rua. Então, que seja realizado um estudo aí para que seja vislumbrada a possibilidade do estacionamento ser só em um dos lados da via ali, porque é uma via estreita e ocasiona seguidamente transtornos e acidentes. Era isso, senhor presidente. A palavra continua com os demais vereadores. A palavra com o vereador José. Senhor presidente, caros colegas assistentes nesta noite, gostaria de fazer um pedido à Secretaria de Obras no que diz respeito à Escola de Educação Infantil Criança Esperança, no bairro Arroio, no qual foi construído banheiros na gestão passada e os mesmos não ficaram prontos. E estamos há 3 meses aí, mais até 4 meses de aula dessas crianças, ocupam apenas um banheiro. E a gente entrou em contato com o pessoal da engenharia do município, e os mesmos entraram em contato com a empresa que realizou a obra, e na verdade somente faltava o buraco de uma fossa séptica, que tem que ser uma máquina do município para efetuar. Foi feito o pedido e até o momento até hoje não tinha sido feito esse buraco. Então eu peço ao secretário de obras que tome uma providência, porque lá as crianças estão vivendo uma situação difícil, ocupando somente um banheiro, que na verdade são dos professores, que está sendo cedido para as crianças. Também gostaria de fazer um agradecimento especial também à Secretaria de Obras pelas lixeiras que a gente pediu aqui nesta casa e fomos atendidos. E tem uma ainda que está em pendência, que é na comunidade do depósito, que interliga, na verdade, a Campininhas, que é uma lixeira comunitária, que deveria ser uma lixeira de porte grande, já que ali deposita-se lixo de várias residências e o caminhão do município passa uma vez por semana. No sábado a gente passou por lá, ainda continua a mesma lixeira e ela estava abarroada de lixo, na verdade, e necessita de uma lixeira grande, tipo uns 3 metros por 1,5 metro de altura, para evitar que os animais ali retirem esse lixo e ele acabe sendo degradado na sarjeta, entupindo e contaminando o meio ambiente, na verdade. E que a Secretaria também faça um estudo nos demais bairros da cidade, onde falta lixeiras, que dentro do possível, gradativamente, tendo disponibilidade de recursos e colocando essas lixeiras, já que demonstra que faz com que a cidade permaneça limpa. Já está para ver a olhos nus realmente que mudou bastante empenho da Secretaria e que, por gentileza, atenda esse pedido. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua com os demais vereadores. Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Passamos ao expediente do Poder Executivo. Ofício Gabinete, número 116/2017. Senhor Presidente Jadir José de Oliveira, Câmara Municipal de Vereadores. Encaminhamento projetos de lei.
Senhor presidente, vimos através deste encaminhar os nobres edis os seguintes projetos de lei para apreciação, sendo que o mesmo necessita de aprovação em regime de urgência. Projeto de lei número 034/2017 estabelece incentivos para o pagamento de débitos com a municipalidade. Projeto de lei número 035/2017 autoriza um incentivo temporário aos novos loteamentos implantados e regularizados na área urbana do município de Espumoso durante o exercício de 2017. Projeto de lei número 036/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso à Cooperativa de Produtores de Alimentos de Espumoso Limitada, Cooperbon, no valor de R$ 3.424,80. Projeto de lei número 037/2017 altera a redação da descrição analítica da função do cargo de enfermeiro. Projeto de lei número 038/2017 altera a redação da descrição analítica da função do cargo de farmacêutico. Atenciosamente, Douglas Fontana, prefeito municipal. Baixaremos os referidos projetos para as comissões de Economia e Finanças e Constituições de Poder. De imediato, passamos às explicações pessoais, onde convido o primeiro vereador inscrito, o vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, assessores, colegas, comunidade aqui presente. Bom, eu gostaria de cumprimentar o João Pedro, que veio aqui e externou a sua vontade, e tenho certeza que é de grande valia aí em auxiliar no que puder o executivo, a atual administração. É bom saber também que, mesmo sendo do partido do atual governador, você tem a ousadia e a força para expor algumas atitudes e alguns equívocos do governo do PMDB. Realmente, a questão de levar o efetivo da Brigada Militar para a região metropolitana foi um grande equívoco. Todos nós sabemos. Ficamos nós do interior desguarnecidos, e não é à toa que estamos sofrendo com essa medida equivocada. Inclusive, infelizmente, o nosso município, na semana passada, foi alvo. Mas não foi só essa medida equivocada. Além disso, os servidores públicos, inclusive brigadianos, professores, tiveram seus salários parcelados. E num debate, inclusive, foram ironizados pelo nosso governador, que, acreditando nas suas palavras, acredita que o concurso público eles teriam que agradecer por serem estáveis. E eu, como filho de professor, me senti extremamente ofendido. Sei da batalha diária dos professores, que acho que é uma das profissões mais dignas que se pode ter, e infelizmente não é nem um pouco reconhecido no nosso país. Diferentemente dos países nórdicos, países do norte da Europa, que enxergam nos professores uma das profissões mais nobres.
Então, fica aqui meu reconhecimento a todos os professores, a todos os brigadianos, a todos os servidores públicos, que mesmo nesse período de grave crise, com salários parcelados, não medem esforços de fazer o seu laboro, seu trabalho no dia a dia, inclusive nos protegendo, como é o caso que vem acontecendo no nosso município. Era isso hoje, senhor presidente. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Próximo vereador inscrito, vereador João Valério. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu não iria me manifestar nessa noite de hoje, mas como durante toda a minha vida e na campanha política, eu sempre preguei a boa política, a política feita com respeito, não só aos colegas, mas principalmente aos adversários. E como eu sempre preguei isso, eu não poderia deixar de me manifestar hoje. Eu não estou nada contente com o programa que o município de Espumoso tem na Rádio Planetário, porque é um programa de 45 minutos que tem sido usado basicamente para criticar. Aliás, primeiramente, para enaltecer as qualidades dos aliados, dos que fazem parte da administração. E, principalmente, para criticar. Criticar a administração passada e criticar os vereadores atuais que não fazem parte da base do governo. Muitas críticas, a maioria infundadas, porque se a gente vai analisar, todos os projetos, todos que entraram nesta casa esse ano, todos foram aprovados. O único projeto que houve uma redução nele, de 8 para 2 cargos, foi aquele das coordenadorias, mas também foi aprovado. 2 cargos, mas aprovado. Aí, foi falado que nós votamos contra a capatazia. Primeiramente, não entrou nenhum projeto falando em capatazia. O projeto que entrou falou em coordenadorias, e nós aprovamos. Se alguém tiver dúvida, está nas atas desta casa. Foi aprovado por todos os vereadores. E quando tratou-se dos cargos, foi aprovado, dos 8 que vieram, foram aprovados 2 cargos, com os votos dos chamados da oposição. A bancada do governo votou contra os 2 cargos. E eu entendo, não estou criticando, eu entendo que talvez o entendimento da bancada governista foi que 2 cargos não seriam suficientes para coordenar esses trabalhos. Eu discordo, mas eu respeito a opinião contrária. Só que eu acho que 2 cargos de coordenadores com os motoristas e os operadores seriam suficientes. Só que o que está se fazendo, se usa a rádio para divulgar informações distorcidas, dizendo que nós somos contra, estamos tentando prejudicar a administração. Prejudicar, com todos os projetos sendo aprovados, só eu fiz mais de 10 indicações, e eu mandei um ofício tentando recursos para Espumoso, então nós estamos querendo prejudicar. Eu acho que nós estamos no 5º mês do ano, já houveram muitos problemas nessa casa, houve até uma moção de repúdio. Eu acho que nós temos que cuidar um pouquinho mais nas nossas declarações. Vamos tentar acalmar os ânimos, porque para 5 meses de uma administração com tantos problemas que nós estamos enfrentando, eu imagino, se nós continuarmos assim, todos nós continuando assim, quando chegar um projeto aqui e que o projeto não for aprovado, o que será que vai acontecer? Porque se todos os projetos aprovados e aconteceu tudo isso, imagina se a gente votar contra. Então, assim, eu acho que cabe a todos nós fazer um meia-culpa, como se diz, todos nós, repensar
as declarações. Espumoso é um município pequeno. Você critica um hoje, amanhã se encontra na rua com essa pessoa. Então, assim, eu preguei a boa política, feita com respeito, e eu não concordo com esse tipo de atitudes. Eu quero sempre andar com a cabeça erguida, poder olhar todos. Às vezes a gente tem divergências, temos sim, mas o que a gente está aqui para fazer é debater ideias, debater projetos, não uns criticarem os outros. Até porque um programa de 45 minutos na rádio, onde se usa a maior parte do tempo para criticar, sendo que é pago com dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, de todos nós, para criticar. Então, eu não tenho como concordar com isso. E eu deixo bem claro, eu não tenho procuração aqui para representar nenhuma administração passada e não tenho para representar esta Câmara de Vereadores. No entanto, a procuração que foi me passada foi no voto, na urna, quando me elegeram. E como eu faço parte desta Câmara de Vereadores, sempre que eu me sentir atingido, direta ou indiretamente, eu vou me manifestar. Então eu peço que revejam um pouquinho, porque esse programa eu sempre procuro acompanhar. Às vezes tem 45 minutos de programa, tem 5 minutos de utilidade, falando, abrindo espaço para a sociedade, e eu acho que esse programa visa a utilidade pública, divulgar notícias da administração, divulgar as entidades, as ONGs, tudo isso, não só criticar, porque nós vivemos numa democracia. As pessoas têm visões diferentes e devem ser respeitadas. Por isso eu peço, como eu procuro respeitar a todos, eu me acho no direito de exigir ser respeitado por todos também. Então, eu espero não precisar novamente usar essa tribuna para esse tipo de coisa. Eu acho que cada um de nós vai repensar os seus atos, as suas falas, e vamos tentar acalmar um pouquinho os ânimos, porque nós estamos no 5º mês, tem mais 3 anos e meio pela frente. Então, era isso. Desejo uma boa noite a todos e até a próxima. Próximo vereador inscrito, vereador Juliano. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Primeiramente, gostaria de fazer um pedido aos colegas vereadores aqui dessa casa, que ao invés de ficarem discutindo ou criticando uns aos outros, que começasse, ao invés de ficarem se criticando uns aos outros, que começassem a fazer valer o voto que lhes concedeu a cadeira nessa casa. Que todos os vereadores comecem a fazer pelo povo, ao invés de ficar discutindo por rixas partidárias. Como vem acontecendo. A Câmara unida é mais forte, mas é preciso a compreensão de todos. Que os colegas vereadores tomem conhecimento que cada um de nós representa mais de 1000 eleitores no município. E precisamos representar bem o nosso povo. Também gostaria de deixar aqui a minha indignação por conta de uns companheiros vereadores que vieram a essa tribuna para criticar ou questionar pedidos de informação. Gostaria de dizer aos colegas vereadores mesmos, desprovido do conhecimento quanto a competências do órgão legislativo, que essa é uma das principais funções do vereador. Queria também deixar aqui bem claro a respeito daquele polêmico projeto 023, que eu, particularmente, sou a favor da capatazia. Eu sempre fui contra, eu quero deixar bem
espanado para que a comunidade entenda. Eu sou a favor da capatazia. Eu sou contra um projeto abusivo de 8 cargos de confiança, ou 6 que seja, porque eu acho que 2 é o suficiente para comandar aquela coordenadoria do depósito. Sou extremamente a favor da capatazia, mas não com aquele absurdo de cargos como tinha no projeto. Por hora era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Roberto. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, eu queria primeiro agradecer ao relatório que o ex-vereador João Ricardo Rota passou para nós aqui, da fonte da FAMURS, onde que foram entrevistadas 213 prefeituras no estado, apenas 16% não responderam. Corte de gasto em comissão, 78% das prefeituras fizeram isso. Redução de funções gratificadas, 65% das prefeituras. Redução de quantidade de horas extras, 63% das prefeituras. Fusão ou diminuição de número de secretarias, 57%. Corte de diárias, 49% das prefeituras. Adoção de turno único, 38%. Congelamento de despesas, 38%. 73% das prefeituras afirmaram ter adotado medidas de economia e apenas 9,39% disseram que não foi necessário. Então, quer dizer que aquilo que nós viemos falando aqui realmente não é uma realidade só de Espumoso. A maioria das prefeituras, do governo do estado e do governo federal, se não passam por dificuldade, vão passar. Então, a gente quer colocar que esse documento, a maioria dos colegas vereadores também receberam. Eu quero fazer menção a isso. Segunda questão. Eu quero agradecer o João Pedro, João. Você está aqui, você que foi nosso candidato a prefeito. E eu não sei se vou poder ou não estar nessa audiência pública, nessa reunião. Gostaria muito de estar. Mas o meu questionamento que eu fiz aqui na última sessão não foi em momento nenhum criticando a atual administração, que essa administração tem apenas 5 meses. Eu só fiz uma menção que no meu entendimento, do Rio Jacuí para lá, o tratamento é outro. Ou alguma coisa aconteceu de diferente. Porque assim, gente, eu não sei se foi as câmaras de vídeo monitoramento integrado que inibiu a criminalidade nesses municípios, talvez seja isso, ou proteção política de algumas lideranças fortes do Estado. Eu cito aqui o Márcio Biolchi, que é chefe da Casa Civil, né? O Irineu Hort, que era prefeito de Tapera, o Pedro Westphalen, que é secretário de Transporte do Estado, ou Armando Rossi, que é prefeito de Não Me Toque. Agora, o que não entra na minha cabeça, colegas e comunidade, é que do Rio Jacuí para cá, todas as cidades foram roubadas e assaltadas. Né? Eu não sei o que acontece do Rio Jacuí para lá, era essa pergunta que eu queria fazer. Mas nenhuma dessas cidades, banco foi roubado, né? Nenhuma cidade, uma empresa grande foi roubada, e nós, todas as cidades do Rio Jacuí para cá. Quer dizer, alguma coisa diferente está acontecendo. Então, eu acho que nós temos que pedir um tratamento igual. Se voltar a trabalhar essas câmaras de monitoramento integrado de vídeo, a gente fez uma solicitação, agradeço aos vereadores de votar para o João Schemer vir aqui dizer, eu não quero lembrar, mas Espumoso foi o 2º município do estado que colocou as câmaras aqui. E a tecnologia, muitas vezes, ela muda. Não sei qual é o custo que teria. Então, a minha preocupação é também ajudar a resolver esse problema e não criar mais. Então, por isso eu te parabenizo, João, dessa audiência, para a gente encontrar caminhos. Terceiro assunto que eu quero colocar aqui, gente, é que Espumoso não é uma ilha, não é Manhattan rodeada por água. Nós temos que sair um pouco da nossa realidade para conhecer outras realidades. E aí eu friso, por exemplo, a realidade de Lajeado. Se nós sairmos para Santa Cruz, todo o desenvolvimento dessa região está na rodovia Lajeado-Santa Cruz do Sul. Se nós olharmos para outro lado, tipo Arroio do Meio, tem várias cidades. Se nós pegar da região metropolitana, Serra Gaúcha, também.
Nesse sentido, gente, quando eu fui vice do Zelo, eu disse, Zelo, vamos comprar uma área de terra na Campina Redonda, na Volta Alegre, para fazer 2 distritos industriais e puxar o desenvolvimento para as pontas do nosso município. O Zelo entendeu, mas não conseguiu executar. Falei para o Derli, quando fui vice do Derli, o Derli nem me ouviu. Qual é que foi a consequência disso, gente? Entrou um gestor em Tapera. E esse gestor de Tapera comprou uma área aqui na Teutônia, 3 quilômetros de Espumoso. Hoje está aí. Quantas empresas de Espumoso nesse distrito industrial? Há 4 anos, quem iria dizer que o Misico estaria com uma empresa na Teutônia? Há poucos dias atrás, uma grande empresa, que é dona também do frigorífico Costa, a cooperativa, está instalando uma indústria de suíno que vai abater 200 suínos, 2.000 suínos por dia, gerando 200 empregos. Há umas semanas atrás, Soledade anunciou que um consórcio de 4 indústrias vão abater aves e vão gerar mais 200 empregos aqui no Passo dos Ladrões. 8 milhões foi captados do BNDES. E nós, achando que o mundo gira ao redor de Espumoso. Eu quero assim dizer, não é com alegria, com tristeza, que nós do Legislativo estamos degladiando com o Executivo e vice-versa. Não é nossa função essa. A nossa função é outra. E eu quero dizer o nosso entendimento. Gente, nós temos que fazer uma ação juntamente com a FAMURS, e a FAMURS está de olhos fechados, não é dessa administração, é de outras que já passaram pela FAMURS, de nós exigir a nossa fatia no bolo. Para os senhores terem uma ideia, Espumoso hoje resfria 330 mil litros de leite por dia. De cada 5 litros produzidos em Espumoso, a Cotriel ajunta 3. De cada 3 litros, ela manda 1 para a CCGL. E retornou de ICMS, no ano de 2015, eu não tenho os dados de 2016, 500 mil reais para Espumoso. Então, vocês senhores imaginam, na porta de quem? Que a indústria, o abatedouro de aves e o abatedouro de suíno vai bater nos nossos agricultores aqui em Espumoso. E quem é que vai bancar a estrada? É a administração. Quem é que vai bancar a infraestrutura para chegar até o interior? Então, a grande ação que a gente tem que fazer, senhores, e eu peço isso para a atual administração, é nós dizer, olha, aonde tem R$1 investido do governo do Estado e do governo federal, o prefeito municipal tem que assinar uma lei de devolução daquela quantidade de matéria-prima para o município de origem. Gente, a BS Bios em Passo Fundo industrializa 10% do soja produzido no estado. Quantos 1.000 sacos de soja nós mandamos, não vem nada de volta para cá, fica tudo em Passo Fundo. Quanto leite, quanta carne, quanto fumo nós mandamos embora e não retorna nada para cá. Então, eu acho que essa é uma batalha importante que a gente diga nesse sentido. E eu quero também concluir a minha contribuição nesse sentido, dizendo assim, gente, que as grandes indústrias só vão aonde tem incentivo. A administração do Irineu Hort em Tapera comprou 20 hectares de terra e a cooperativa Santa Clara mais 20. A Câmara de Vereadores debateu o projeto, João, 8 meses para fazer uma isenção do ISSQN por um período de 20 anos para que a empresa recebesse de volta o valor que ela investiu. Então, eu acho que os nossos esforços aqui, colegas vereadores da situação e da oposição, é nós também trabalhar um projeto assim. É também nós criar as condições para as empresas locais e de fora virem se estabelecer aqui. E eu continuo dizendo, no meu entendimento, que a Volta Alegre pode ser um grande distrito industrial, porque tem a 332. Aqui, daqui da cidade até a Campina Redonda, também tem a RS 817, 818, que fica próxima para ir para o porto, e nós achando que o desenvolvimento acontece lá dentro da cidade. O dia que os senhores forem a Marau, 5 quilômetros fora de Marau, tem um condomínio habitacional de mais de 400 pessoas. O dia que os senhores chegarem em Tapejara, a 4 quilômetros, tem um condomínio com 500 pessoas.
onde a prefeitura coloca um ônibus, leva de manhã e traz de volta de tardezinho, porque inflacionou ao redor da cidade. Eu quero dizer com isso, gente, que nós devemos arregaçar as mangas e trabalhar pelo município. Divergências políticas sempre vão ter, mas a gente tem que levantar a cabeça e trabalhar pela nossa comunidade. Era isso, agradeço o espaço e um bom final de semana a todos. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador José. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas, assessores desta noite, comunidade. João Pedro, obrigado pelas palavras sábias aqui nesta tribuna. Nosso presidente Celito, obrigado pela presença nessa noite, ainda mais quando trouxe este ofício oriundo do nosso deputado federal, Pompeu de Matos, disponibilizando uma emenda parlamentar para a Secretaria de Saúde, no valor de R$150 mil para equipamentos de uso permanente. Demonstra também o compromisso da nossa bancada, Marcel Sonda, Leomar, em buscarmos recursos no começo dessa administração e arregaçarmos as mangas e trabalhar da forma com que o Executivo tem trabalhado. Aqui na nossa casa sempre vai haver discussões, todos têm suas opções políticas, suas opiniões, mas nós julgamos projetos, discutimos e há certas atitudes também. Não me importo com críticas. Enquanto haja crítica, nossa bancada está trabalhando, mostrando à comunidade, ao contribuinte, o porquê que ganhamos a eleição e iremos seguir assim os 4 anos. E todos nós passaremos por um julgamento. Aqueles que irão à reeleição e os que não irão, com a certeza do dever cumprido, tanto no Executivo como no Legislativo. A questão do horário de rádio, cara colega João Valério, isso é uma questão do Executivo, foi um processo licitatório, ele usa os 45 minutos da forma que ele quiser. Se quiserem processá-lo, quiserem divergir com ele, isso é uma opção dele. Mas penso que sempre vai haver críticas de governos passados, os que irão suceder a nós também irão fazer desta forma. Já como me pronunciei aqui nesta tribuna, penso que Espumoso deveria ter um consenso político para realmente desenvolver e pararmos com as picuinhas de discussões políticas. Mas também gostaria nesse momento de parabenizar a secretária Marileisa, que se faz presente, na questão das casas solidárias, ou ditamente pousadas, que beneficiam aos pacientes da saúde pública. Todos bem sabem que, no final da década de 90, vários deputados estaduais criaram casas solidárias no Estado, na capital, Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Erechim, onde tinham atendimentos especializados, principalmente na área do câncer. Oriundo de denúncias de supostos favorecimentos eleitoreiros, o Ministério Público entendeu que essas casas deveriam ser fechadas. Em 2013, surgiu uma empresa em Passo Fundo, denominada Servipreft, um grupo de amigos, juntamente com médicos, em que eles locaram pousadas oriundas de hospitais e também de alguns deputados. E também prestam serviço para prefeituras da região norte do estado, tendo as suas próprias casas e eles administrando. E o município de Espumoso licitou esse trabalho, essa prestação de serviço, e se Deus quiser, irá firmar convênio com esta empresa que vem
atendendo a comunidade de vários municípios. Hoje eles atendem 45 municípios, principalmente nas épocas de inverno, tirando essas pessoas dos corredores hospitalares e encaminhando até as suas casas. Então, demonstra que os administradores têm uma preocupação muito grande hoje em manter esse atendimento. Nosso município ocupa uma demanda muito grande de pacientes com pousadas e é de extrema necessidade. Mostra o trabalho e a responsabilidade dos nossos administradores, do nosso executivo. Também hoje tivemos a graça e a oportunidade, adquirimos um veículo van de 21 lugares, que estará rodando no máximo no mês que vem, com a liberação de papelada, de seguros. Veículo esse adquirido com recursos próprios do município, senhores. Algo inédito na região em 10 anos que eu viajo nesse estado, que nenhum município adquiriu com recursos próprios e nós adquirimos agora. É de conhecimento de todos, inclusive o secretário da Fazenda vai se fazer presente aqui nessa casa na próxima sessão, explicar a questão das contas, contabilidade do município, gestão interior. E nós conseguimos, com muito esforço, economias daqui e dali, já adquirir um veículo em 4 meses de governo. E também atendendo ao pagamento de contas, de débitos, no máximo até o final do ano estará tudo zerado. Então, realmente, a nossa administração é uma administração que se compromete com o cidadão esmosense, que valorizou o voto de cada um das pessoas que depositaram essa confiança e mostra o nosso trabalho também, Marcel, do Legislativo, em buscando apoio com os nossos deputados federais, senadores, em projetos que irão vir ao nosso município, com certeza. Nosso município hoje trabalha, senhores, para conhecimento, com 27 cargos de confiança. No governo Zelo, e do colega Roberto Iop, como eu saber, trabalhou com 29 cargos de confiança. No governo do prefeito Derli e do colega Roberto não tenho conhecimento. Mas já houve no passado até 60 cargos de confiança. Aí veio a lei da responsabilidade fiscal, como o amigo João Pedro salientou, de extrema relevância, de importância. Demonstra também a valorização do servidor de carreira. Eu que sou servidor de carreira, sei dessa importância. Quero agradecer a presença da comunidade, que mais uma vez se fez presente nessa casa, meus colegas vereadores e assessores. Muito obrigado. De imediato, passamos às comunicações de líder. A bancada do PP. Eu convido os convencionados a participarem sábado, dia 20, das 12 às 16 horas da convenção, e contamos com a presença de todos do Partido Progressista. Bancada do PDT. Bancada do PMDB. A bancada do PMDB convida a todos os filiados simpatizantes para a reunião partidária que vai acontecer aqui na Câmara, dia 19/5, sexta-feira, às 19 horas. Muito obrigado, senhor presidente. Bancada do PSDB. Bancada do PT. O Partido dos Trabalhadores informa a comunidade que nós seguimos firme na nossa luta contra a reforma da Previdência e contra a reforma da trabalhista. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Líder do governo. Líder do governo anuncia a comunidade da Linha Prenda, a comunidade das Campininhas que estão reclamando das estradas, que as máquinas estão chegando lá naquela comunidade. Estão feito um trabalho devagar, mas bem feito. Recebi muitos elogios hoje das pessoas do Campo Comprido e quero transmitir aos nossos trabalhadores, que são eles os responsáveis por isso. A mesa diretora também convida a comunidade esmosense a participar nesse sábado do rodeio no São Domingos,
o jantar da Santa no São Lourenço e a posse da patronagem do CEPE com o tradicional costelão. E no domingo, encontro diocesano da renovação carismática e a festa no Alto Tigreiro e a continuidade do festejo na São Domingos. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.